Pessoal, não teve jeito. O BTG ele reforçou a recomendação de compra para as ações da Alupar com perspectiva de maiores dividendos. Então é isso mesmo. O BTG ele reiterou a recomendação de compra para a Alupar com preço-alvo de R$ 30. Pessoal, a Alupar é um ativo que acaba agregando bastante para uma carteira de dividendos, principalmente pela nova política de dividendos da empresa. Ela se compromete a pagar agora 50% do lucro líquido regulatório para os seus investidores. E além disso, é uma empresa que pode te oferecer retorno nas duas pontas, tanto com a nova política de dividendos, como também com o crescimento patrimonial, já que a empresa vem participando ativamente de leilões, tanto no Peru quanto no Chile, agora no terceiro trimestre de 2023. Então a empresa segue arrematando novas concessões para o seu portfólio, isso vai gerar aumento da sua RAP, aumento da sua receita, que vai se traduzir também num crescimento de dividendos a longo prazo. Então nesse vídeo eu vou tratar tudo isso com vocês, a perspectiva de dividendos da Alupar, os principais destaques do resultado do terceiro trimestre de 2023 e por fim a gente vai ver se nos preços atuais você teria acesso a um dividend yield interessante aí nos próximos 12 meses. Se esse vídeo te ajudar para a análise desse ativo, eu peço que você fortaleça aqui o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comente aí se você acha que a Alupar tem espaço na sua carteira de dividendos de longo prazo. Galera, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é os principais indicadores do resultado para saber como é que a empresa está rodando. Será que ela está melhorando as suas receitas, seus lucros? Como é que está o resultado financeiro e endividamento? Então tudo isso a gente consegue ver em síntese, principalmente aqui nos principais indicadores regulatórios, tá? Então o resultado regulatório ele reflete muito melhor a geração de caixa da companhia. Então é nesse aqui que a gente vai se basear, tá, pessoal? Pessoal, inicialmente a gente percebe que a companhia está conseguindo manter uma receita líquida estável com um crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Então a gente vai utilizar como referência a comparação anualizada por questões aí de sazonalidade do período, tá, pessoal? O EBITDA do período também apresentou um crescimento de 5,3%, saindo de 628 milhões para 662 milhões. A empresa tem conseguido conservar uma margem EBITDA superior a 80%, que, diga-se de passagem, é uma margem bastante elevada. Pessoal, no resultado financeiro nós temos aquilo que seria talvez o único ponto negativo desse resultado, né? Que foi uma piora do resultado financeiro, que havia ficado em 181 milhões negativos e agora alcançou a cifra de 213 milhões negativos. Então um aumento aqui de 17,4%, isso se deve muito ao fato da companhia estar bastante alavancada, né? Então dívida líquida sobre EBITDA em 3,4 vezes, num cenário de alta taxa de juros, acaba machucando um pouco o resultado financeiro da companhia. Entretanto, olhando para o lucro líquido, ele retraiu apenas 3%. Quando a gente fala aqui do lucro líquido da Alupar em si, houve um crescimento de 11,6%, tá, pessoal? Então o lucro líquido por ação agora do terceiro trimestre de 2023 ficou na casa de 54 centavos. Pessoal, a Alupar ela passou por um ciclo forte de crescimento de 2018 para cá. A gente consegue perceber claramente uma forte tendência de alta na evolução das transmissoras da Alupar em quilômetros, tá? Então a gente percebe a empresa com bastante fome de crescimento a partir de 2018 e tudo isso tem se traduzido em concessões de longuíssimo prazo, todas elas reajustadas por índices inflacionários, IGPM e também IPCA. Meu amigo, além de estar crescendo bastante no segmento de transmissão, a Alupar vem crescendo aos poucos no segmento de geração de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos e parques solares. E essas centrais, pessoal, elas são localizadas tanto no Brasil como na Colômbia e no Peru. Esse portfólio aqui é bastante diversificado de ativos, com a capacidade instalada de 821 megawatts. Cabe destacar que a Alupar continua entregando um sólido desempenho operacional, principalmente quando a gente considera a disponibilidade física das suas torres de transmissão. Então a disponibilidade quase sempre em 100%. Isso acaba impactando positivamente as suas receitas, já que a empresa ela é remunerada de acordo com a disponibilidade dessas torres, né, pessoal? Galera, os custos e as despesas da companhia permaneceram estáveis no terceiro trimestre de 2023, mostrando mais uma vez o nível de qualidade da gestão. Então a empresa está conseguindo crescer receita, crescer EBITDA, enxugar as margens, mantendo seus custos e despesas praticamente estáveis, né, sem acompanhar o crescimento da inflação. Pessoal, no final das contas houve uma retração aqui no lucro líquido, principalmente impactada por um aumento nas despesas financeiras, tá? Então um aumento de 69,9 milhões decorrentes do crescimento do IPCA, né, que acaba sendo um dos indexadores da dívida da companhia. Então a Alupar fechou o terceiro trimestre com alavancagem de 3,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Quando a gente olha para a composição dessa dívida, estamos falando aqui de uma dívida que está indexada 48% ao IPCA e 32% ao CDI. Então empresas mais alavancadas, pessoal, elas acabam sofrendo um pouco mais nesse cenário de alta taxa de juros, né? Isso vai comprometer um pouco o resultado financeiro da companhia, é isso que a gente tem visto nesse trimestre, principalmente quando a gente fala aí de uma taxa básica de juros
em 12,75%. Mas a perspectiva que a gente tem para os próximos anos é de um corte maior nessa taxa básica de juros, que vai dar muito mais fôlego para a Alupar, porque além da gente ver essa dívida crescendo menos nos próximos anos, né, com a taxa de juros mais controlada, a gente vai ver também o EBITDA da companhia crescendo bastante, ajudando a controlar bem mais esse nível de alavancagem. Pessoal, aqui nós temos o ponto de destaque estratégico da Alupar. A gente tem um cenário de alta concorrência nos leilões de transmissão aqui no Brasil. A gente vê várias empresas entrando nesse setor de transmissão e a rivalidade tem reduzido bastante as taxas de retorno. O que a Alupar está fazendo? Ela está direcionando seus fogos para países com menor concorrência, como é o caso do Peru e também do Chile. Então, apesar dela não ter arrematado nada no primeiro leilão de 2023 aqui no Brasil, ela segue crescendo na América Latina, arrematando esses projetos aqui para o seu portfólio. Lembrando que o prazo de concessão do projeto no Peru é de 30 anos e o projeto da Colômbia, pessoal, é um prazo de concessão perpétuo. Então, enquanto a Alupar existir, ela poderá explorar esse empreendimento aí, gerando receitas crescentes para a companhia. Além disso, houve entrada em operação de um parque eólico que foi um projeto, pessoal, fechado entre a Alupar e a WEG. Então, a Alupar ela vai realizar a autoprodução de energia utilizada nas operações da WEG aqui no Brasil. Olha só que coisa interessante. Então aqui nós temos um contrato de longuíssimo prazo que vai acabar agregando também para o segmento de geração da companhia. E nesse trimestre, a Alupar também divulgou o pagamento de dividendos intercalares. Tá? Quem terá direito a esses dividendos? Quem tiver comprado na ação até o dia 16 de novembro de 2023, e o pagamento será realizado até 60 dias após a aprovação. O valor pago por unit é de apenas 12 centavos. Pessoal, o que rola com a Alupar aqui? A Alupar é uma empresa que ainda está muito alavancada. Alguns projetos ainda não foram finalizados e com essa taxa de juros elevada, a gente tem um resultado financeiro um pouco complicado para a companhia. Porém, a gente deve ver nos próximos anos uma queda nessa alavancagem, um crescimento do EBITDA advindo desses novos projetos e com isso um espaço muito maior para o payout de dividendos. Os dividendos vêm crescendo aos poucos. A gente viu que nos primeiros 9 meses de 2022 ela pagou R$ 1,24 por ação e agora nos primeiros 9 meses de 2023 ela já pagou R$ 1,68 por ação, um crescimento de 35% nos dividendos da companhia. Como eu falei com vocês, com a queda na alavancagem, a gente deve abrir espaço para um dividendo maior no futuro. Atualmente a empresa ela recebe a cobertura de diversos analistas, com algumas recomendações de compra. O BTG Pactual ele recomenda compra no ativo com preço-alvo de R$ 30,00. O Banco do Brasil recomenda compra nesse ativo com preço-alvo de R$ 37,80. A Genial Investimentos recomenda compra no ativo com preço-alvo de R$ 34,00. O Bank of America e o Citi também recomendam compra nesse ativo com preço-alvo de R$ 30 e de R$ 33,00. A gente percebe que nos preços atuais, pessoal, a gente não tem tanta margem de segurança assim, né? Não tem muito para onde a ação crescer e com certeza quem comprou ali próximo dos R$ 23, R$ 24,00 vai se deparar com um bom yield aí nos próximos anos. Porém, nesse preço atual, eu não acho que o dividend yield dessa empresa seja tão interessante. Eu esperaria alguma correção ou um momento de estresse no mercado para tentar montar a posição nesse ativo aqui abaixo de R$ 25,00, porque aí sim teríamos um yield on cost mais interessante, tá? Principalmente considerando o fato de que temos outras opções hoje na bolsa que estão numa fase melhor de pagar dividendos, né? Principalmente empresas ali de geração de energia. Agora, a Alupar é uma empresa que não é 100% dividendos, né, pessoal? É uma empresa que mescla um pouco de crescimento com um pouco de dividendos. A gente vê a companhia ainda segue participando de leilões de maneira bastante ativa, arrematou 2 grandes lotes de transmissão, finalizou o empreendimento agora em parceria com a WEG e a própria BTG Pactual ela destaca que com o início dos projetos em construção da Alupar, eles veem espaço para maiores dividendos no futuro, sem mencionar a nova política de dividendos anunciada em novembro, que prevê o pagamento ali de 50% do lucro líquido regulatório. E por fim, eles apontam que a Alupar tem um excelente histórico de alocação de capitais, o que deixa o BTG confortável caso ela decida buscar mais crescimento adicional. Então a Alupar é uma empresa que está numa pegada parecida ali com a Transmissão Paulista, né? Uma empresa que ainda está crescendo, participando de novos projetos. Isso pode sim se desdobrar em maiores dividendos no futuro. Meu amigo, espero que esse vídeo tenha auxiliado sua análise. Se ela te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, um comentário, compartilha esse vídeo com seu amigo que está estudando a Alupar, que você me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.